Oi, depois de mais de anos sem vir falar com vocês aqui no Momento com Deus, eu resolvi gravar esse vídeo. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos separou para fazer, nos escolheu para fazer, e às vezes nós fazemos tantas outras coisas e deixamos aquilo que o Senhor realmente nos separou. Alguns anos atrás eu tinha no meu canal do YouTube um momento com Deus e fui vivendo tantas situações que eu parei de fazer. E esses dias entrando no Facebook de um amigo meu que estudou comigo na EAF uns anos atrás, eu vendo ele falar sobre o Senhor, o Senhor tocou no meu coração, dizendo que já estava passando da hora de eu voltar a fazer aquilo que ele me separou para fazer, que é levar a palavra do Senhor. Às vezes tantas pessoas são bons e tantas coisas o Senhor derrama sobre as nossas vidas, tantos talentos, e eu sei que o Senhor reserva sobre a minha vida algo especial. Então hoje eu vou ler com vocês aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, que diz da seguinte forma, no capítulo 2, versículo 41 em diante. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre eles, os companheiros de viagem foram de caminho de um dia. Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando. Naquela época, no período da época da Páscoa, as pessoas iam a Jerusalém. Todos iam celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era de costume, de todos que moravam próximo, iam cultuar a Páscoa ali em Jerusalém. Aí diz que todos estavam lá e passado o período da Páscoa, as pessoas estavam regressando para as suas cidades. E José e Maria estavam no meio da caravana, no meio dos seus parentes ali, indo embora. E eu acredito que como pais, cada um podia estar. Talvez Maria tivesse com alguma amiga, talvez José tivesse com algum parente mais perto. E eles dizem que eles demoraram um dia para conseguirem sentir a falta de Jesus. E eu acredito que nas demandas da vida, nós às vezes demoramos muito para entender que está nos faltando algo, que existe algo em nós que falta. E essa falta só é preenchida com Jesus. Diz que eles ficaram ali, aqui no versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram de caminho de um dia. Você imagine Maria conversando com alguém, José também. Quando os dois se depararam, cada um procuraram com certeza, cadê Jesus? Jesus estava com você. E eu acredito que talvez, se os dois tivessem no dia de hoje, com certeza daria aquela briga. Ah, não, eu deixei com você que tinha que vigiar. Porque na maioria das vezes tem aquela briguinha quando a gente não tem um controle emocional. Só que diz que eles demoraram um dia para sentir que Jesus não estava entre eles. E eles só foram conseguir reencontrar Jesus após 3 dias, porque eles tiveram que voltar para Jerusalém e procurar Jesus. E nessa noite, eu queria perguntar a você, aonde você deixou Jesus? Aonde você se esqueceu de Jesus? Será que no você, em começar a conquistar as suas coisas, você começou a ir tão adiante, você começou a prosperar tanto, que você ainda não sentiu a falta de Jesus? Ou será que a dor de uma perda, a dor de um abandono,
a dor de uma doença estão te impedindo de sentir que você deixou Jesus em algum lugar. Você já reparou que às vezes Deus tem nos separado para algo? Eu digo porque eu tenho esse canal no YouTube há muitos anos, eu devo ter uns 4 anos que eu não gravava nada. Aí eu tinha um outro Instagram, esse outro Instagram mesmo, que eu perdi o acesso a ele, às vezes eu fazia um vídeo ou outro. Só que esse momento com Deus, este quadro, um momento com Deus, foi algo que o Senhor tinha dado a mim para que eu fizesse. Só que eu comecei a estudar, comecei a me dedicar a tantas coisas. E acabou que eu esqueci Jesus em algum lugar. E o Senhor também está me incomodando, dizendo assim: Ludmila, onde você me esqueceu, está na hora de você voltar. Ainda há tempo de você voltar. Você imagine o desespero na alma de Maria e de José quando reconheceram que Jesus já não estava ali entre eles. Imagine o desespero dos pais ao verem que Jesus não estava ali. O que passou na mente deles. Imagine você andar um dia e você só sentir a falta no final do dia. É muito tempo. Às vezes, nós estamos tão empolgados com aquilo que estamos vivendo, estudando, crescendo na vida financeiramente, o que não é errado. A questão é quanto tempo nós estamos esquecendo daquilo que o Senhor nos confiou algo. Com certeza aqui no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, vão aparecer pessoas que quando escutarem esse áudio, vão entender o recado que Deus está dando para eles. Porque eu entendo o recado que Deus está dando para mim. Precisou aparecer a foto de um colega meu como sugestão no Facebook para que eu visse os vídeos que ele fazia, para que eu sentisse falta. Porque quando eu escutava o que aquele rapaz estava falando, o nome dele é Arthur, quando eu vi o Arthur falando no Facebook dele, eu senti uma saudade de Jesus. Sabe quando você sente que você deixou Jesus em algum lugar? Não diz que Jesus saiu e fugiu dos pais. Não, diz que eles deixaram Jesus ali para seguir. Às vezes nós fazemos isso com Jesus. Às vezes nós olhamos para as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Às vezes saímos de situações muito difíceis. Às vezes nós vemos de lares muito conturbados, não só de discussões, mas também financeiramente. E às vezes a gente quer lutar para ter algo, para dar algo melhor para os nossos filhos, para viver bem. E às vezes erramos quando deixamos Jesus lá atrás. Lá atrás. Quantos anos que eu não faço vídeo pro meu canal do YouTube? Gente, sem brincadeira, já deve ter 3 para 4 anos. Como eu consegui andar tanto tempo e não sentir falta de fazer isso aqui? E às vezes a gente vai de um lado para o outro. Algumas pessoas têm anseios de se tornar conhecidos de alguma forma. Às vezes por uma dica, às vezes por uma brincadeira, ou às vezes por uma fala, às vezes pega aquele nicho e vai nele para fazer um sucesso absurdo nas redes. Esses dias o Senhor me incomodou para falar da seguinte forma: você tem feito tantas coisas e aquilo que eu confiei em você, você não tem feito. E eu ia fazer esse vídeo semana passada. Eu até postei lá no meu status do WhatsApp os vídeos antigos. E eu olhei aqueles vídeos e eu falei assim: nossa, como aquela Ludmila ali tinha autoridade nas palavras. Como aquela Ludmila ali falava coisas que a gente vê que não era ela falando. Onde essa Ludmila se perdeu? Aonde foi que ela deixou Jesus num cantinho para seguir a vida dela? E por que ela deixou tanto tempo? Você imagine os pais ficarem 3 dias. Diz que eles andaram um dia, então voltaram para Jerusalém, então demoraram um dia para voltar do percurso onde eles estavam. E só depois de 3 dias encontraram Jesus, exatamente onde eles deixaram. Nós sabemos onde deixamos Jesus.
Às vezes foi no luto, às vezes foi num momento de luto que você passou da sua vida e que se hoje eu perguntasse para você assim, quem é Jesus? Quem Jesus representa na sua vida? Se eu te perguntar o que você sente por Jesus, o que você conhece desse Jesus, o que você sente por esse Jesus, será que você teria uma resposta? Ou seria que você só veria sua dor e falaria assim, eu não sei quem é esse Jesus. Eu nem quero ter contato com esse Jesus, porque esse Jesus nos faz sofrer. Esse Jesus não faz o milagre quando nós queremos. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Tá na hora de a gente ir lá atrás e reencontrar Jesus. Eu imagino que a vontade de Maria e de José, quando viram Jesus no templo, foi abraçar ele, chorar. Eu acredito que foi essa a sensação, porque eu imagino que se a gente perde o filho da gente num supermercado por alguns minutos, bate um desespero, uma angústia total. Você imagine eles demorarem esses dias longe do filho deles. Nós às vezes vamos tão longe em tantas coisas. Eu conheço pessoas que antigamente falavam da palavra assim, lindamente. Eu conheço pessoas que antes elas dançavam no grupo de coreografia, que era a coisa mais linda. Eu conheço pessoas que às vezes iam fazer visitas em asilos, em hospitais. Eu mesma, quando eu morava em Alegre, eu ia aos sábados, eu comprava pirulito para os vovozinhos, eu levava pão, eu ficava conversando com eles. Todo sábado eu tinha essa rotina de ir. Certa vez o circo foi lá, aí eu levei umas 3 vovozinhas, porque era o que cabia no carro que eu consegui, né? E eu levei elas, aí eu paguei o ingresso, levei. Aí quando eu vim morar em Goiânia, que eu comecei a ir na igreja aqui, lá em Alegre eu ia sozinha. Aqui eu já comecei a ir com o grupo da minha igreja. E eu via há um tempo atrás as fotos de quando eu ia, eu contava as histórias para as crianças, eu contava as histórias para as pessoas mais velhas. Eu me lembro dos dias que a gente ia no hospital, que a gente louvava com eles, que a gente orava por eles, que a gente entrava em lugares que as pessoas estavam doentes com situações de doenças terminais mesmo. E a gente sabia que a única coisa que podia dar um consolo nem era o remédio, era saber que Jesus estava ali, entrando ali naquela situação. E aí quando você descia as escadas, você descia ali aquela rampa da Santa Casa, com aquela sensação assim, eu estou indo embora, mas eu estou deixando Jesus aqui. Então essas coisas elas vão se perdendo ao longo da nossa caminhada. A gente que já precisou passar por luto de pessoas vivas, pessoas que caminhavam com a gente já não caminham mais, pessoas que precisaram mesmo se despedir de pessoas que não estão mais aqui entre nós. E às vezes a dor é tão grande que eu vou ser sincera, às vezes por sermos humanos nós não sabemos lidar. Já houve muitas vezes que eu questionei Jesus e eu falei assim, Jesus, Senhor, como meu amigo, por que o Senhor não está fazendo nada? E nesse questionar Jesus, a gente começa a querer viver tantas coisas e deixamos ele lá atrás. E esquecemos de fazer aquilo que nós fazíamos. Onde você deixou Jesus? Numa situação que você não gostou, na igreja a qual você congregava? Aonde você deixou Jesus? Está na hora de voltar. Está na hora de você voltar exatamente aonde você deixou ele. Porque ele não saiu de lá. Ele está só esperando você voltar e reencontrar com ele. Ele está só esperando você voltar a ter comunhão com ele. Que as nossas dores não nos impeçam de ver Jesus. Que as nossas lutas não nos impeçam de ver Jesus. A verdade é que a gente sabe que não é fácil. Um casal de amigos meus, o sonho deles era ser pais. E a filhinha deles, o Senhor recolheu. E ela me fez uma pergunta. Um dia de aniversário, eu estava lá entre eles. Eu falei assim, a gente nunca sabe, mas a nossa vida serve de testemunho. Às vezes o que vivemos vai entrar na vida de alguém como testemunho. E ela me fez uma pergunta e eu não soube responder. Ela olhou para mim e falou assim, por que na minha vez?
porque na minha vez tem que ser testemunho, porque a minha dor tem que ser testemunho. A verdade é que eu nunca vou ter uma resposta para essa pergunta dela. Como também, às vezes, eu não tive essa resposta quando eu mesmo fiz para Jesus essa pergunta. Eu fiz para Jesus, eu falei para Jesus, por que na minha vez? Porque comigo eu preciso ser testemunho. Porque a minha dor serve para poder abençoar pessoas e eu ficar exatamente como eu estou vivendo. Não é fácil, tem respostas que a gente não vai ter. Só que também começar a caminhar, deixar Jesus onde está, sem sentir a falta dele também não tem como. Gente, quando eu vi os vídeos que o Arthur estava fazendo, eu senti uma saudade tão grande de Jesus, que tudo que ele falava ali era algo que tocava no meu coração e ia no íntimo do meu ser. E eu entendia, Jesus está usando ele em vídeos que ele gravou há bem tempo atrás, que tem meses também que ele não grava. Então, aqueles vídeos lá atrás, quando Deus estava usando ele para gravar esse vídeo, eu acredito que Deus estava pensando, lá na frente, a minha filha vai vir cá nesse Facebook e vai ouvir essa palavra e vai entender que está na hora dela voltar. Está na hora dela voltar a fazer o que eu pedi para que ela fizesse. Às vezes não é muito. Às vezes, quando a gente ia no asilo, gente, vocês não têm noção da sensação maravilhosa que é ver alguém olhando dentro do seu olho e entender que ela está escutando sobre Jesus. Você não tem noção de qual a sensação maravilhosa que é você ir numa casa lá e ver várias crianças que estão ali sem os pais, mas todas sentadas, quietinhas, olhando, perguntando, tia, conta a história. Eu fico entendendo aonde foi que essa Ludmila, essa tia Ludmila deixou de ser a tia Ludmila e deixou de ser a pessoa que falava de Jesus para ser a pessoa que olha só para as circunstâncias da vida dela. Aonde foi que essa Ludmila deixou Jesus e não viu que deixou? Os pais dele começaram a caminhar de volta e deixaram ele. Que eu e você possamos todos os dias ser despertados mesmo de quando vermos que estamos indo muito longe. Termos tempo de voltar. Porque triste vai ser se a gente não tiver tempo de voltar para achar esse Jesus, para reencontrar esse Jesus. O Jesus que um dia foi nos apresentado. Um Jesus que um dia nos usou e que nós deixamos ele tão afastado porque situação numa igreja que a gente congregava, ou coisas que nós vimos e que não gostamos, que ouvimos e não gostamos. E isso dali entristeceu tanto o nosso coração que a gente até disse, eu estou caminhando sim, só que eu estou caminhando e Jesus está ficando. Porque eu deixei ele lá, eu deixei na fala, eu deixei ele quando eu ouvia algo, quando eu via algo, e aquilo ali parou o meu ministério. Então, que as dores do nosso dia a dia, que as nossas lutas, que as nossas provas não impeçam de viver e conhecer Jesus. De viver intimidade com Jesus. Porque é isso que ele quer. Ele quer só que a gente ande com ele. Ele não quer muito mais coisas que isso. Então, vamos voltar onde nós deixamos Jesus e pedir para ele vir com a gente. Jesus voltava lá entre os doutores e Maria e José foram pegar ele para levar com eles. Então, que nós possamos voltar lá na dor, lá nas situações e falar assim, Jesus, caminha comigo. Vamos comigo porque eu não tenho como fazer esse percurso sem o Senhor ao meu lado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos buscar Jesus. Ele está nos esperando. Fica com Deus.